Oi pessoal, bem-vindos nesse novo vídeo de Mundo Criativo, no quadro 5 minutos de italiano com Letícia. Hoje vai ser uma lição especial, vão ser várias. Vai ser dentro do quadro 5 minutos de italiano, eu vou fazer também literatura. Então vai estar 5 minutos de italiano com Letícia, tra parênteses literatura, e literatura, episódio. É 1, então episódio 1 e vai ser outros, porque são muitos. Enfim, eu vou continuar também com as minhas lições de italiano pra vocês. E agora a gente tá de férias de carnaval e a gente vai fazer muitos vídeos pra postar pra vocês. Então, pega papel e caneta e vamos começar! Então, a gente vai começar falando sobre como que surgiu a língua italiana e também a literatura italiana. Então, a língua que agora nós chamamos italiano tem uma longa história. Na época do Império Romano, a língua oficial era o latim e tinha duas formas: o latim clássico e o latim popular. O latim clássico era usado para documentos escritos e por pessoas cultas. Em vez o latim popular, que em italiano é latino volgare, era falado no uso cotidiano e também por pessoas comuns. Porque popular, então italiano, latino volgare, o que significa volgare? Porque em latim volgus significa povo, então popolo. Então era usado pelas pessoas comuns, por isso. O latim clássico e o latim e o popular coexistiram por muito tempo. Enquanto o primeiro continuava a permanecer o mesmo, em vez o segundo mudou profundamente, devido ao uso cotidiano e ao contato com línguas vivas. Também porque o Império Romano começava sempre nos lugares, né? E ao contato com as línguas vivas dos povos conquistados. Então, assim nasceram vários tipos de latim popular. Após a queda do Império Romano do Ocidente, porque uma parêntese aqui com história, né? Eu gosto muito de história, então. Por quê? Como que o Império Romano ficou muito grande, conquistaram quase toda a Europa e um pouco da África. Então era muito só para um imperador governar tudo aquilo. Então fizeram dividir em duas partes: Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Mas deixamos quieto. Quando teve a caída porque eles dividiram em dois, então um tinha um imperador e outro tinha outro imperador. Aí depois caiu o Império do Ocidente e só ficou o Império do Oriente. Fechando as parênteses. Então, após a queda do Império Romano do Ocidente, o latim clássico continuou a existir, mas limitado mais limitado as comunicações entre as pessoas educadas e os documentos escritos. Documentos escritos mais solenes. O latim popular, por outro lado, continuou seu processo de transformação, adquirindo características próprias. Assim nasceram as línguas neolatinas, então neolatinas, ou românicas, ou românica, ou seja, de origem romana. Deixa eu aqui. De origem romana. As principais são o italiano, o francês, o espanhol, o português, o
o romeno e o ladino, que este último falado em alguns vales pinos da Suíça e do Alto Adige e do Friuli. Alto Adige e Friuli são algumas regiões que vai estar aqui embaixo, aqui do lado aqui. A gente vai, Antônio vai colocar, então vocês vão ver. São uma das 20 regiões da Itália, ok? O processo de fragmentação linguística também afetou a Itália. Porque porque também em outras áreas, aqui se formaram os latins populares, outros latim popular diferente nas várias áreas. Assim, por exemplo, o latim vêneto é diferente daquele lombardo, muito diferente. Não sei como, porque eu não sei falar nada de dialeto vêneto e nem dialeto lombardo, não sei falar nenhum dialeto, sinceramente. E também o vulgar da Campania, então onde que tem Nápoles, que vai estar aqui uma foto de Nápoles, e é diferente do siciliano, então do vulgar siciliano, então do dialeto siciliano, e assim por diante. Então vamos falar que cada lugar tem um dialeto diferente, tá? Agora a gente vai passar por um outro argumento, que então agora a gente vai falar dos mais antigos documentos populares italiano. Então, italiano, i più antichi documenti in volgare italiano. Então, o testemunho escrito mais antigo em uma língua intermédia entre o latino e o vulgar é um indovinello veronese, que eu vou ler também para vocês, tá? E ele foi escrito em latim popular. Sim, chamado porque foi composto por um amanuense veronês por volta do ano 800 depois de Cristo. No meu livro, um pedaço do indovinello veronese, ok? Então vou ler para você. Isso. Eu tô lendo em chino. Então, se eu errar alguma coisa, me desculpem, porque eu não sei falar latino e nem ler, mas só que a professora leu pra gente, então eu vou ler pra vocês. E vai estar escrito aqui embaixo aquilo que eu vou estar lendo pra vocês acompanharem comigo, tá? Por aqui, tá? Se parebat boves, alba parataglia rabat, albo versoio tenebat, negro sem seminabat. Então, o que significa aquilo que eu li? Em italiano, eu vou ler agora em italiano normal para vocês. Spingeva avanti i buoi, arava bianchi prati, teneva un bianco aratro, seminava um seme nero. Agora eu vou ler um pouquinho mais lento em italiano para vocês entenderem. Se spingeva avanti i buoi, arava bianchi prati, teneva un bianco arato, seminava um seme nero. Então, agora eu vou falar para vocês o significado desse texto, vamos falar assim, que foi composto por um amanuense veronês. Seria os bois, então spingeva avanti i buoi, representa os nossos dedos. Bianchi prati, então os prados brancos, ok? E representa os prados brancos, representam as folhas de pergaminho. E o arado branco, então teneva un bianco arato, então bianco aratro, representa a caneta de ganso utilizada para escrever, porque naquela época se utilizava as
penas de um ganso ou de um outro animal que tinha as penas, né? E eles escreviam. E de preta, que então seria seminava um semeneiro, seria tinta, né? Que eles usavam para escrever. Esse seria o significado daquilo que eu li para vocês, que foi escrito pelo amanuense veronese. Agora a gente vai falar do Placito di Capua, que seria um primeiro documento, né? Em que, no entanto, parece claramente a separação entre o latim clássico e o latim popular. Porque o Placito di Capua seria Capua, então esse daqui, Placito di Capua, seria um ato jurídico que seria escrito uma parte em latim clássico e outra parte em latim popular. Por que isso? Porque eu gosto muito dessas histórias, né? Agora para vocês entenderem. Então, primeiro de explicar para vocês como que foi o Placito di Capua, eu queria falar quando que foi escrito, que seria no 960, sempre depois de Cristo, sempre depois de Cristo. Então, o documento foi redigido pelo juiz Archisi, ok? Encarregado de resolver uma disputa entre dois contendores pela posse de algumas terras. Por isso que vai vir agora essa parte que vai ser em latim popular, ok? Então, é de algumas terras. Um dos dois rivais era um abate do monastério benedetino de Monte Cassino, que é um monastério que eu vou ver se eu acho uma foto desse monastério e a gente vai colocar aqui na tela para vocês verem, para ser lembrado. E o Placito di Capua tanto, considerado o primeiro documento do italiano popular, então do latim popular. Por que isso? Porque foi chamado um agricultor que trabalhava nas terras do monastério de Monte Cassino, e ele não sabia falar o latim clássico, ele só sabia falar o latim popular, então, que usavam no cotidiano. E o juiz Archisi, ele escreveu uma parte em latim clássico, porque os documentos escritos era só escrito em latim clássico. E depois escreveu uma parte em latim popular. Então, agora eu vou ler para vocês. Sempre que eu não sei ler latim, então eu não sei muito bem, tá? Então, são quelle terre per quelle fini, che chi contene 30 anni e le possette parte sancti benedicti. Então, traduzindo em italiano seria: so che quelle terre in quei confini che qui sulla carta sono descritti per 30 anni le possedette la parte di San Benedetto. Então agora eu vou traduzir para vocês aquilo que seria em italiano. Então, eu sei que aquelas terras, naquelas fronteiras aqui descritas no papel, foram propriedade de parte de Benedetto, de São Benedetto, por 30 anos. Então, porque o monastério o nome era San Benedetto de Monte Cassino. E então
ele escreveu, esse juiz, ele escreveu metade em latim clássico e latim popular. E esses foram os documentos. E uma última coisa que eu quero falar do Platito di Capua, que depois a gente vai terminar, seria que o Platito di Capua vem, portanto, considerado o primeiro documento popular, ok? E a próxima volta que a gente vai fazer literatura, a gente vai falar da poesia religiosa. Então, da poesia religiosa, eu acho que você fala em português. E eu espero que vocês gostaram. E até o próximo vídeo. Tchau!